Olá, integrantes do GFORP, do grupo de estudos coordenado pelo professor Paulo Fioravante de Areta e pelo professor Tarcísio. Hoje nós recebemos um convite para falar da abordagem da educação social na perspectiva da educação contemporânea no Brasil. E dentre as vertentes de atuação do educador social está a educação prisional, que é uma das esferas de atendimento em espaços intitulados não escolares ou espaços não formais de educação. E para isso, nós contamos hoje com a professora Vanessa Raue Rodrigues, que atua na área há muito tempo, estuda a área enquanto pesquisadora, professora e docente universitária. Então, professora Vanessa, seja muito bem-vinda ao GFORP e fique à vontade para suas contribuições. Olá, professora Sheila, colegas pesquisadores interessados sobre o tema. É um prazer estar aqui, né, para falar um pouco sobre um contexto tão importante, mas ao mesmo tempo tão escondido, né, que fica atrás das grades realmente, que é a educação nos contextos, nos espaços prisionais, né? O que eu vou falar é um pouquinho, né, uma ponta do iceberg, que é a educação nesses ambientes, e até pela questão do tempo, né? Mas eu acredito que a professora Sheila disponibilizará alguns textos, ou já tenha disponibilizado alguns textos, né, que vão tratar também dessas abordagens, e fico à disposição, deixo o meu e-mail e o meu telefone para a professora Sheila, caso alguém tenha interesse sobre conhecer um pouco mais, aprofundar um pouco mais os estudos, ou mesmo esclarecer algumas dúvidas. Bom, o que é, né, professora Sheila, a educação, ou do que trata a educação nos contextos prisionais? Normalmente, nós ouvimos falar muito dos profissionais que pesquisam essa área, quando iniciam a pesquisa, tratam isso como pedagogia prisional, né? Pedagogia, não se trata de uma pedagogia prisional, se trata de uma pedagogia num contexto prisional, até porque a pedagogia em si, ela é a mesma, né? Os estudos e as vertentes teóricas diferem um pouco, mas é a pedagogia, o conceito do objeto educação nesse ambiente e da perspectiva de ensino-aprendizagem, ela né, é a mesma. Mas aqui nós temos um contexto que atende duas perspectivas educacionais. Uma delas, que é a escolar, né, aqui não, né, lá dentro da prisão. Eu falo aqui no sentido dessa educação. Uma que é a educação formal, né, a educação escolar, mas não somente a escolar, nós temos outra educação formal que também é atendida nesse ambiente, outras duas, que é a educação profissionalizante, né, e a educação de ensino superior, então a escolar de ensino superior e a profissionalizante. São educações formais, atendidas em ambientes prisionais. Eu atuo especificamente numa unidade, eu atuo em 3 unidades prisionais, mas eu fico muito mais tempo numa unidade de regime temporário. Então, eu atuo na cadeia pública de Guarapuava, na penitenciária industrial de Guarapuava e na penitenciária estadual de Guarapuava. No meu município, são só essas 3. Né? Nós temos outras da regional. Mas cada uma delas tem uma perspectiva diferente, a educação atua com propósito, né, para atender as demandas dessa perspectiva da unidade prisional. Então, a que eu estou com mais frequência é uma unidade de regime temporário. Então, é de entrada, trânsito, né? A pessoa passa pelo sistema, pela cadeia pública, para ingressar, depois de condenado, ou na penitenciária industrial, ou na estadual. Se ele tiver um crime muito longo, ele vai ficar na penitenciária industrial, né? Um tempo maior. Cumprir um tempo de pena depois de condenado, numa unidade de regime fechado. Se ele tiver um tempo menor de pena, ou ele tiver progressão de pena devido ao tempo dele, a dedicação aos estudos, seja como for, ele vai para a penitenciária estadual, que é uma unidade de progressão,
que já tem contato externo para trabalho, para o curso superior. Então, nessa unidade, ele pode fazer o curso profissionalizante na área externa, o curso superior na área externa, e ele estuda dentro da unidade penal, porque é uma escola lá. Na unidade de regime fechado industrial, ele vai ou estudar na escola ou fazer curso profissionalizante lá dentro. E na cadeia pública de Guarapuava, só escola. Ele vai cursar até ele ter disponibilizado uma vaga para ele poder ir para lá. Então, aqui atende as demandas do ensino formal. O ensino formal escolar é atendido pelo CBJA Nova Visão, que é um dos 9 centros atendidos pelo Estado do Paraná, né, dentro do sistema prisional. Esse sistema é atendido, então, das séries iniciais até o ensino médio. Bom, mas é só esse ensino formal que é atendido nesses espaços? Não. Dentro das unidades penais, nós temos aqui a pedagogia assumindo também um outro espaço, que é o espaço não escolar. Vai, em algumas unidades prisionais, ser atendido pela mesma pedagoga que atende o formal, ou em outras unidades prisionais, quando elas têm um grande porte, né? O caso, por exemplo, da unidade da penitenciária estadual, que tem mais de 500 presos, o nosso também tem, mas não deveria. Então, como não tem a previsão, não tem a demanda, né? Mas na penitenciária estadual tem a previsão e demanda. Então, ela tem 2 pedagogas, a pedagoga escolar lá e a pedagoga não escolar. Na minha unidade, eu atendo as 2 demandas. A demanda não escolar, ela atende, além das atividades vinculadas aos atendimentos, por exemplo, da equipe multidisciplinar, com a recuperação de vínculos junto aos familiares, com as atividades de recuperação de ações vinculadas à religião, aos aspectos culturais, né? Também as atividades que também são vinculadas à secretaria, por exemplo, a remissão pela leitura. O programa de remissão pela leitura é um programa desvinculado da escola, porque é uma atividade tratada pelo Conselho Nacional de Justiça, né? O 391 de 2021, a 391 de 2021, é tratado como uma atividade não educativa, aliás, educativa, mas não formal, né? E aí, tanto é institucionalizada também, né? Mas aí pela instituição da prisão, né? Nós temos atividades que são atividades além da remissão pela leitura, mas que não conta como remissão, que também estão vinculadas às atividades culturais, que são as semanas comemorativas, que são as atividades vinculadas com o evento de cada instituição e cada localidade, né? Que tem uma característica regional. A remissão, outras atividades que não têm remissão também, o teatro, as modelagens em argila, as oficinas de planejamento familiar, né, que ocorrem principalmente com as famílias e com os presos que têm uma idade até os 30 anos de idade, né, e que têm mais 3 filhos, é um projeto específico do Estado do Paraná, aliás, específico dessas instituições, né, o Estado do Paraná mantém projetos dependendo da demanda, as atividades que estão vinculadas ao estudo vocacional, né, para retomada de trabalho, quando ele vai para as unidades que têm vínculo, tem trabalho, né, atendimento laborterápico, que esse é o termo que se utiliza dentro dos ambientes prisionais, e as outras ações que estão relacionadas à educação, mas que são extracurriculares, então, que trabalham concomitantes, né, equipes multidisciplinares, vinculadas à questão afro e à questão indígena, estudos sobre a questão do idoso, as atividades culturais vinculadas às ações para a paz. Então, as ações que não fazem parte, né, da escola ou que são transversais à escola são ações vinculadas às não escolares. Uma outra questão que é interessante é que as atividades escolares que vão remir pena são calculadas e geradas informações e dados pelas não escolares, né? Então, a atividade escolar, ela desenvolve suas atividades normalmente, né, com as ações vinculadas ao LCO, aos planejamentos de currículo,
E quando esse tempo, né, ele para nós é feito semestralmente, ele é fechado no semestre, o cálculo, o cômputo do tempo estudado é encaminhado para a pedagoga não escolar para que ela possa remir pena, né? Aliás, gerar os dados para remir pena a partir da 12.433. Veja como há um vínculo, né, de uma pedagogia com a outra, mas ações totalmente distintas. A pedagogia escolar tem todos os vínculos que nós já conhecemos, né, com diretor, administrativos, conselho escolar e EPMF, e a não escolar vai ter vínculos com o serviço social, com a psicologia, com os policiais penais, conselhos, né, da rede de proteção, conselho da comunidade, conselho de segurança. Então, vínculos distintos que vão, né, atingir a mesma pessoa que é a pessoa privada de liberdade aqui. Há uma outra ação da pedagogia não formal que está vinculada à aplicação de exames, né, que são os exames federais, Enseja e Enem, né? O Enseja e o Enem são planejados em termos de espaços e aplicações também pela educação não escolar. A escolar também tem um exame, que é os exames estaduais, são os exames estaduais, mas daí vinculado à Secretaria de Educação. Todas as vezes nós estamos nos encontrando, né? Nos encontramos no Educando. De uma forma ou de outra, nós acabamos nos encontrando. Sim. Bom, estamos com 12 minutos, eu tentei fazer o menos tempo a nossa explicação inicial. É uma atividade extremamente intensa, né? Principalmente com o plano de desencarceramento do governo federal, que trata dessa questão das diminuições de pena, que é essa remissão que eu falei, né? Então, essa intensidade, ela se dá pelo desencarceramento. Na medida em que as atividades elas vão ficando cada vez mais frequentes, para que ocorra a diminuição da pena pelas atividades, né? Nós também temos uma intensidade maior no nosso trabalho e uma pressa maior, né? Porque quem está preso um dia a mais é muito tempo, né? Então, o nosso trabalho é prepará-lo para o projeto de vida, diminuir a pena dele, mas também prepará-lo para o projeto de vida fora dos espaços prisionais, quanto antes, com a melhor qualidade possível. Então, é isso. Muito obrigada, professora Vanessa, né? Se destaca nesse sentido as questões de ressocialização da pessoa, remissão de pena, enfim, nos processos mesmos, né, de articulação com as redes de atendimento, para que essa pessoa possa ter uma vida digna, enfim, né, e ressocializar mesmo junto aos espaços sociais diversos. Então, em nome dos coordenadores do... Pode falar. Hoje nós somos categorizados, né, nos estudos do sistema de educação como uma educação nos espaços jurídicos. Nós temos outros campos, né, Ministério Público, núcleos, né, de rede de proteção, e nós estamos cadastrados como um deles, né, como a professora falou, os vínculos com a rede de proteção, no nosso caso, muito mais próximo dos conselhos, né? Mas ficamos nessa categoria que trata dessa demanda de atendimento jurídico. Excelente. Então, professora Vanessa, muito obrigada pela sua participação. Em nome dos professores coordenadores do GFORP, agradecemos a sua contribuição e fique sempre muito à vontade para visitar o grupo. Então, obrigada, professora Sheila, novamente pelo convite, e estou à disposição sempre que precisar. Pode contar comigo. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos.